Boa noite. Ainda temos 5 minutos. Que todos que chegarem sejam muito bem-vindos. Se alguém já estiver por aí, por gentileza, sinalize. Mas vamos começar daqui a 5 minutos. Temos um tempinho. Vamos chegando. Estamos em oração, pedindo a Jesus por todos nós, por todos aqueles que certamente nos verão, nos ouvirão. Olá, boa noite. Eliana Diegues. Boa noite, seja bem-vinda. Daqui a pouco começaremos, Eliana. Eu sempre entro um pouquinho mais cedo para que nós possamos receber a todos. Seja bem-vinda. Nandinha, você tá vendo? Tá tudo bem? Fernanda, sinaliza se você está ouvindo, se você está vendo, se eu posso continuar assim. Amém? Ok. Boa noite, Eliana. Tudo bem com você? Que legal. Muito bem. Boa noite, Nanda. Boa noite, Eliana. Tem uma outra pessoa bonita ali que eu não identifico. Outras pessoas que não sinalizaram. Sejam todos muito bem-vindos. Que a doce paz de Jesus esteja conosco, esteja nas suas casas, esteja aqui comigo, para que eu possa fazer o melhor ao meu alcance, dentro das minhas poucas possibilidades. Que Jesus nos abençoe e nos envolva. Cida, Leonardo, boa noite. Oi, Marcelo. Você está aí com a Nanda, tudo bem? Que bom. Sejam bem-vindos. Que Jesus nos abençoe a todos. Faltam 2 minutos, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que nós estamos aqui, buscando nos harmonizar, buscando melhorar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque eu penso assim, que se houve uma época em que a humanidade estava extremamente preocupada, quase que exclusivamente com os ganhos materiais, são chegados os tempos de uma grande renovação, onde as pessoas refletem mais, onde as pessoas sentem mais e elas pensam mais e melhor a respeito de todos os acontecimentos, mesmo aqueles acontecimentos que até ontem nós víamos como banais. Aqueles acontecimentos do cotidiano, o nosso dia a dia. E isso é maravilhoso, isso é ótimo,
Por isso nós estamos aqui, porque nós somos desses que acreditamos que devemos olhar para dentro, que devemos ter momentos de recolhimento, de reflexão, todo santo dia. Então vamos começar o nosso assunto de hoje, ciência e amor. Ciência e amor. Diz Paulo de Tarso, em sua primeira carta aos Coríntios, a ciência incha, mas o amor edifica. Quando eu falei o tema para uma minha amiga, foi a Gilda Marques, que nós iríamos falar sobre esse assunto e qual seria a referência, que seria a primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele diz, em algum trecho, 8:1, ele diz que a ciência incha, mas o amor edifica. Eu achei interessante que a Gilda respondeu assim, e porque edifica, constrói. E porque constrói, modifica. Ela disse modifica. E eu achei isso tão interessante que já é um tema, para mim, extremamente palpitante. Paulo de Tarso, excelente Paulo de Tarso, em sua primeira carta aos Coríntios, aquela cidade, aquela igreja que ele tanto amava. E nessa sua primeira carta, 8:1, no capítulo 8, no versículo 1, ele começa dizendo, a ciência incha, mas o amor edifica. E aí, em falando de ciência, nós vemos a ciência, gente, hoje, exibindo realizações que até ontem mesmo, dia 9 de agosto de 2020, que até ontem era considerado inacreditável, inatingível, muito difícil de acontecer. Se nós remontarmos um pouquinho a 20 a 30 anos, grande número de nós já tem um pouquinho mais que isso, do que 40 anos, 20 anos. Então, quando a maioria de vocês era criança, eu já era adulta mesmo, já era até casada, já tinha filhos, o progresso científico, tecnológico era muito menor. Todos nós, por mais que sejamos jovens, por mais que vocês sejam jovens, hão de lembrar que há pouco tempo nós não tínhamos as possibilidades de comunicação, por exemplo. De comunicação sem fio, de comunicação à distância. As distâncias eram muito maiores. As dificuldades, portanto, de comunicação e de solução de vários problemas eram infinitamente maiores. Então, nós temos hoje a alta tecnologia, que nós falamos tecnologia de ponta. Lindo isso, maravilhoso, uma facilidade. Nós temos um mundo na palma das nossas mãos, na ponta dos dedos, quando nós pensamos nos digitais, Quanta coisa digital, quanta coisa nós temos ao alcance das nossas mãos nas nossas casas. O fato de nós estarmos aqui juntos hoje, apesar de muitos estarem bem longe. Eu acredito que muitas pessoas algumas pessoas até, no exterior estejam me vendo, não é? Ou poderão ver depois, porque isso vai ficar gravado. Olha a importância, gente, de nós termos essa alta tecnologia, não é? E, no entanto, nós vemos, por exemplo, que a distância deixou de existir. A distância deixou de existir. A informação tornou-se extremamente acessível, como eu já disse, repetindo, na palma da nossa mão. Tudo muito digital, tudo muito bonito, tudo muito fácil, tudo muito acessível. A tecnologia tem se tornado mais barata, que é comum, Ela vai sendo mais acessível, se tornando, com o passar do tempo, mais acessível e, portanto, mais barata. E todas as pessoas têm, ou quase todas as pessoas do mundo têm acesso a uma alta tecnologia de comunicação hoje. Ou seja, nós podemos falar com as pessoas à distância, nós podemos ver o que está acontecendo, saber o que está acontecendo em tempo real, no mundo todo. E isso, sem dúvida nenhuma,
o que nos traz isso é o progresso científico. No entanto, para essa mesma ciência, pouco importa que o seu uso, que o uso das suas ferramentas, das ferramentas que ela nos traz, sejam usadas essas ferramentas para o bem ou para o mal. É indiferente para a ciência, porque a ciência, embora ela seja de origem divina, como tudo que existe no mundo, como a própria matéria, não é? Como o próprio chão que nós pisamos, tem origem divina e tem uma destinação divina. Mas no momento, por exemplo, nós percebemos que a ciência, ela foi, de um modo geral, assalariada pelo interesse pessoal. Existe uma pergunta em O Livro dos Espíritos, que é uma obra básica que todos nós conhecemos, básica para a doutrina espírita, né? O Livro dos Espíritos, há uma questão ali em que Kardec pergunta aos espíritos qual seria a maior prova de imperfeição moral. Imperfeição moral do ser humano, lógico. E aí os espíritos superiores responderam, simples assim, o interesse pessoal. O interesse pessoal. Ou seja, sempre que eu estou defendendo o meu interesse única e exclusivamente, eu estou sendo inferior moralmente. Eu estou deixando de crescer moralmente. Então nós vemos, são palavras de Emmanuel, eu acho até duras, mas como é dele, ele é sábio por excelência. Eu assino embaixo, sem medo de errar, em todas as obras de Emmanuel, são inúmeras, que vieram todas, que eu conheço pelo menos, através do Chico Xavier, e um texto que ele escreveu em O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1861, quando, da codificação de Kardec, houve uma comunicação, quem quiser ir lá conferir, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11 e o item 11. Está lá uma comunicação de Emmanuel, um texto de Emmanuel, e ele fala exatamente sobre uma das características morais que nos rebaixam, que é o egoísmo. Então, o título desse comentário de Emmanuel, desse texto de Emmanuel em O Evangelho segundo o Espiritismo, é o egoísmo. Capítulo 11, item 11. Por que eu estou falando aqui isso agora? Porque nós sabemos que para a ciência pouco interessa para onde que vão os seus frutos, para onde que vão as ferramentas que a ciência criou, né? E são benefícios, e são coisas excelentes, mas são neutras. O homem, o usuário, é que vai fazer daquilo o que ele bem entender, não é? É o usuário que vai fazer daquilo o que ele bem entender. E é interessante nós entendermos que o mundo permanece, apesar desse clarão, desse brilho da inteligência, desse ápice de desenvolvimento científico, tecnológico, que é maravilhoso e que é muito brilhante. Apesar de tudo isso, o mundo permanece na obscuridade. Por quê? Porque a ciência foi assalariada, grosso modo, pelo ódio, pelo interesse pessoal, pelo egoísmo, pelo orgulho e por todas as outras defecções, todas as outras falhas de caráter que são advindas do egoísmo e do ódio e do desamor. E certamente, essa mesma ciência só alcançará segurança quando a humanidade se render plenamente ao amor de nosso Senhor Jesus Cristo, ao amor pleno. Possamos dar o nome do Cristo que nós quisermos, de acordo com a religião que a pessoa tenha. Ela tem o seu Cristo, ela tem o seu Redentor, ela tem o seu Salvador, né?
Então, é interessantíssimo nós refletirmos sobre isso, gente, porque a ciência é importantíssima. Não tem como nós progredirmos sem ela. Nós precisamos dela, nós precisamos da ciência. Mas como a coisa anda, nós percebemos que existe uma defasagem aí entre o nosso progresso científico, tecnológico, e por que não dizer espiritual, material, né? E o nosso progresso espiritual. Há uma defasagem entre o progresso material, científico, tecnológico e o progresso espiritual. Porque, como diz o Emmanuel, a ciência foi assalariada pelo ódio, por aqueles promotores de guerras, de dissensões, de sectarismo, de preconceitos, de vaidades, de egoísmos, de todos os tipos, de todos os matizes. E isso é extremamente triste. E o que é que nós poderíamos, o que é que o Emmanuel nos fala, que os espíritos superiores todos nos falam, Joana de Ângeles, Emmanuel, e para sairmos um pouquinho da codificação de Kardec ou dos espíritos que trazem os livros maravilhosos psicografados que nós conhecemos e tanto amamos e tanto nos ensinam, poderíamos citar outros fora, outros pacifistas. Desde milênios, desde séculos transcorridos, há muitos séculos, a humanidade sofre por conta dos avanços do conforto material em detrimento da miséria nos seus mais variados matizes, financiados pelo ódio, pelo interesse pessoal, pelo egoísmo, pela indiferença moral. Isso é uma tristeza. Então, nós poderíamos citar, por exemplo, o grande Mahatma, né? Que ajudou a Índia a se libertar da Grã-Bretanha, da Inglaterra, né? E falava-se na época que era impossível vencer aquele homem, que ensinou para o mundo, deu exemplo para o mundo, que se pode vencer orando, que se pode vencer de joelho, que se pode vencer com humildade, que se pode vencer com sabedoria e não só com ciência. Ele que era cultíssimo, não é? E ele, no entanto, fazia os serviços mais simples, fazia as coisas mais simples e ensinava tudo que fosse mais simples e que conduzisse a um resultado de não violência, de não reação. E, no entanto, nós somos reativos, nós somos competitivos. Então, é necessário que nós pensemos, em se falando de ciência, que nós pensemos em humildade, que é difícil para nós, porque nós somos essencialmente orgulhosos. Nós somos essencialmente orgulhosos. E quando nós temos a ciência em nossas vidas, quando nós sabemos alguma coisa, nós tripudiamos. Nós achamos, mas não é que eu sou bom mesmo? Mas não é que eu sou sabido mesmo? Quando nós nos descuidamos um pouquinho, a gente recai em erro, em julgamentos, em análises, em críticas, se sobrepondo aos nossos irmãos. E não foi nada disso que Jesus nos ensinou. E não foi nada disso que Kardec trouxe em tudo aquilo que a doutrina espírita abarca. Não foi nada disso que Jesus trouxe em tudo aquilo que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós amamos e respeitamos profundamente, nos ensina. Não foi nada disso. Então, sempre considerando, gente, o outro e a nós próprios também, a nossa própria evolução, o nosso próprio renascimento, todo santo dia com aquele sol que renasce, que nós possamos renascer também. Pensemos nisso.
Então, o que seria? Qual seria a receita, se isso fosse possível, né? Qual seria a receita contra a alta ciência, com excesso de egoísmo, de orgulho, de vaidades, de pretensões, não é? De indiferença moral, que muitas vezes vem atrelado à alta ciência. Qual seria a receita? Emmanuel fala no amor. E acredito que nós não podemos discordar dele. Ele diz assim: o amor, porém, aproxima-se de seus labores, dos labores da ciência, dos trabalhos científicos, das descobertas, das grandes invenções, da grande tecnologia atual. Então, o amor, diz ele, aproxima-se dos labores da ciência e confere a ela a consciência do bem. É como se o amor educasse a ciência. É isso mesmo que acontece. O amor é o melhor denominador comum que une todas as pessoas, todas as crenças, todas as cores de pele, todas as políticas, todos os partidos, que nem precisava ser tão partido. Poderia, como diz o meu amigo, serem, ao invés de partidos, unidos, com um fim comum, do bem comum, não é? O ser humano muitas vezes se perde, e muitas vezes se tem perdido. Grandes civilizações acabaram em ruínas. Basta nós olharmos o avanço em que chegou, por exemplo, a civilização grega, a civilização romana. Se nós formos lá, nesses lugares, né, nós vamos ver daquela glória toda alguns museus e algumas ruínas, não é? Muitas histórias, muitas heranças culturais, sim, lá nesses lugares todos são berços de cultura, a própria Índia, né? No entanto, onde não há amor, onde o amor não é mais solidificado, a ciência vai imperar, o egoísmo, e as pessoas vão se maltratarem. Uns porque se consideram poderosos e com alguns direitos, outros porque se consideram vítimas. Na verdade, se nós entendermos bem, se nós quisermos crescer, que aliás é isso que nós viemos fazer aqui no mundo, melhorar, progredir, evoluir, crescer, essa é a finalidade maior de todos nós, não é? Deveria ser um objetivo de vida, o nosso crescimento moral. Nem tanto a fortuna moedada, nem tanto a profissão. Necessárias, porém, brilhantes, necessárias, úteis, mas não é só. Nós não podemos ficar só no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento profissional, na valorização das aquisições de cunho puramente material. Então, somente o amor, gente, bem compreendido, ele tem esse poder de retificar a ciência e confere à ciência a consciência do bem. A ciência pode concretizar muitas coisas úteis, é óbvio, isso é um fato, mas só o amor institui obras mais altas. A ciência bem interpretada, ela pode dotar o homem de um coração corajoso. A ciência bem interpretada pode dar ao homem coragem, ele ter um coração corajoso. Entretanto, só o amor, só o sentimento de amorosidade, o esforço no bem, somente isso pode iluminar os sentimentos do homem, em qualquer região do planeta, qualquer que seja a sua condição socioeconômica, cultural, étnica, o que seja.
independente da cor da pele, do partido político, do país que mora, independente disso. O ser humano necessita de amorosidade, necessita de fazer crescer em si esse valor maior, que é o de se respeitar e de buscar merecer o respeito dos seus semelhantes. Honrar a tarefa maravilhosa que veio fazer aqui na Terra. Muitos poderão dizer, ixa, mas eu nem emprego tenho. Ixa, mas eu nem diploma tenho. Ih, mas eu não tenho, meu pai nem gosta de mim, minha mãe nem fala comigo, meu irmão brigou comigo há muito tempo, sei lá. Qualquer que seja a tragédia, o problema, né? Mas, independente disso, todos os elementos, até a ausência desses elementos, podem ser suportes, podem ser degraus para que nós cresçamos. Para isso, gente, só precisa de uma coisa. Só uma coisa. Amor. Ah, mas eu não posso inventar amor. Eu não sei nem o que é isso. Eu não recebo amor de ninguém. Então, se eu não recebo, eu não posso dar. Muito pelo contrário. O amor, ele brota das forças internas, do esforço sincero da criatura humana de voltar para a casa do Pai, de ser maior, de ser melhor, de ser útil, de fazer alguma coisa para um ser que seja para um ser não necessariamente humano, que seja cuidar de um jardim, que seja plantar uma flor, que seja olhar para o céu e agradecer a Deus de estar aqui, o sentimento de gratidão. É preciso buscar, é preciso que nós revolvamos a terra de nós mesmos, porque nós temos muito de terra em nós. Nós temos muito da terra, nós somos da terra. Se nós olharmos lá no livro dos Espíritos, eu acredito que nós estejamos aqui, a maioria de nós espíritas, não é? Se nós olharmos lá no início o livro dos Espíritos, quando Kardec faz uma série de perguntas naquele item, acredito que no capítulo 1 ou 2, no início do livro dos Espíritos, sobre a criação, a formação do mundo. A gente vai ver que nós somos muito da terra, nós nascemos da terra. Então, aquela coisa antiga, bíblica, né, que a gente nem gosta, que às vezes fica escrita lá no umbral lá dos cemitérios, né, tu és pó. As pessoas falam, eu não sou pó. Não, nós somos pó. Isso é maravilhoso. Quer dizer, que Deus nos tirou daqui mesmo. Ou de outra terra, que seja, mas de uma terra, né? Então, por que nós não podemos crescer por nós mesmos? Sim, nós devemos crescer por nós mesmos. Nós temos na natureza muitos exemplos de uma íntima cooperação de Deus com criaturas que estão sós, que estão sozinhas. É preciso, gente, Emmanuel, em algum dos seus livros, ele diz assim, que Deus dá incessantemente. É como se fosse uma chuva caindo sobre, diz ele, justos e injustos, bons e maus, crentes e descrentes, bons e maus. Não interessa. Deus lança luzes, bênçãos, dádivas sobre todos os seus filhos, em todos os recantos do universo. Então, o que é necessário? Por que algumas pessoas parecem que recebem mais? Porque houve uma caminhada e houve um desejo de receber, um início de fé. E não existe nenhum ser que não tenha nenhuma fé. Não existe nenhum ser no mundo que não tenha fé. É incrível isso, né? Isso é maravilhoso. Não tenha fé, que eu digo, em si mesmo, em alguma coisa, alguma devoção, que faça com que ele olhe para o alto e para frente. A ciência, diz Emmanuel,
define o progresso material e o amor define o progresso moral. Olha só, a ciência define o progresso material, o amor define o progresso moral. Quando o amor demora a chegar, a dor se instala. Porque nós fomos criados para a luz. Nós somos filhos da luz máxima, que é o Criador. Nós somos herdeiros dele. Nós somos criados para atingirmos a luz. Ora, se o amor, que representa, na verdade, a luz divina, né, em nós, se nós demorarmos a permitir que as nossas consciências façam a adesão ao amor, se nós demorarmos nesse espaço estéril, onde há só tecnologia, onde há só conhecimento, onde há só ciência, que não é pouco, mas não pode ser só. Ele tem que ser banhado por alguma coisa superior, etérea, mas verdadeira, que venha de Deus. Então, se o amor demorar a acontecer na vida de uma pessoa, por mais científica que ela seja, por mais rica, materialmente falando, ela se torna pobre espiritualmente e a dor se instala nessa pessoa. O desequilíbrio, os vícios de todos os matizes, a perturbação e a miséria, muitas vezes absoluta, pode acontecer para essa pessoa. Miséria moral. E muitas vezes ele fica até pobre mesmo, materialmente falando. Porque em desequilíbrio, a pessoa perde muitas coisas. Inclusive, há perdas, acontecem perdas materiais. Aí vem a pergunta, Deus castiga? Ah, porque essa pessoa não é fervorosa, essa pessoa não frequenta o centro, não frequenta a igreja, não frequenta nenhum templo, não reza, não jejua, não sei o quê, não dá dízimo, sei lá. Enfim, de acordo com as crenças, né? Vem a pergunta, será que então Deus castiga? É óbvio que não. É óbvio que não, gente, é óbvio que não. Deus é Pai. Ele espera pacientemente a adesão de todas as consciências. Deus espera pacientemente a adesão de todas as consciências. E o progresso, porque isso não acontece da noite para o dia, mas é necessário, o que é mais importante na atual conjuntura em que nós nos encontramos aqui no mundo, não é? O que mais interessa é que nós façamos essa adesão, que nós queiramos, que nós busquemos, que nós nos esforcemos. Na melhoria, nossa, porque santos nós não somos, de jeito nenhum, não é? Santos nós não somos. Erros nós todos já cometemos e certamente cometeremos ainda muito. Todas as vezes que eu estou falando, ou às vezes até ensinando para algumas pessoas mais jovens, né? Eu falo, é preciso recomeçar sempre. É preciso nós termos uma coisa como se fosse uma carta nas mangas. Ou seja, uma coisa que no momento de dificuldade eu pudesse falar, não vou desanimar, eu posso. O que é isso? O recomeço. Estejamos prontos para aderirmos ao plano divino, que é para todos nós, não é para mim, não é para você, não é para o outro. Não há privilégios. Tudo que nós somos e temos já foi conquistado de alguma forma por nós, seja material, seja espiritualmente, o que é mais importante. Porque as conquistas materiais muitas vezes nós herdamos. Muitas vezes cai de paraquedas na vida de uma pessoa, né? Por outros compromissos, por outros detalhes que nós não vamos discutir agora e que às vezes até nos parece injusto, né? Porém, tudo aquilo, todo o material de trabalho que nos envolve, quais sejam as dores, as dificuldades, as provações, as contrariedades, são provas, mas ao mesmo tempo são elementos com os quais nós podemos trabalhar e podemos nos enriquecer. Então, mais rico será aquele que souber superar as suas limitações. Que limitação todos nós
Temos, todo ser humano tem limitação. Nós não somos perfeitos. E ainda que venha uma pessoa muito evoluída e reencarne aqui, o simples véu da carne, como que cobre muita percepção daquela pessoa. Então é preciso que tenha na sua essência, muito profundamente, muito bem plantadas essas virtudes para que elas possam superar o véu da matéria, né? Que a reencarnação não é uma coisa fácil, é uma coisa para gente corajosa. Não sei nem por que é que nós temos tanto medo, né? Por exemplo, da morte e o futuro, muitas vezes, não é? Então, gente, é isso. A ciência define o progresso material, enquanto que o amor define o progresso moral. Quando o amor demora a chegar, a dor se instala. Nós estamos repetindo que é para a gente ter cuidado. Se não quer sofrer, trata de amar. E se sofrer por amor? Legal. Vamos construir alguma coisa positiva nisso. Vamos ser mais inteligentes. Vamos refletir sobre as questões. Vamos buscar respostas, não é? Então, quanto nós sofreremos ainda até que o amor realmente se instale nas nossas vidas? A boa pergunta, não é? Quanto que nós vamos sofrer ainda até que o amor realmente se instale em nossas vidas? É preciso que nós tenhamos um programa de mudança. A gente vê quando as pessoas fazem, eu admiro muito os empresários, porque eu não tenho a mínima capacidade empresarial. Eu não sou empreendedora, embora eu tenha muitas outras virtudes, eu reconheço, né? Modestamente e modestamente, mas eu não sou uma pessoa empreendedora. Então eu admiro muito aquela pessoa que monta uma empresa. Ontem mesmo eu vi em algum lugar uma pessoa que estava inaugurando uma loja. Ontem, num domingo e em plena pandemia. Eu falei, nossa, que pessoa corajosa, que legal, né? Que legal, quanta coragem, que bom. Tomara que tenha êxito, não é isso? Aí, então, é preciso que nós, que não somos empreendedores nem nada, mas precisamos investir em nós mesmos, na nossa própria evolução, que nós tenhamos um programa de mudança. O que é que nós vamos mudar? Nós precisamos mudar o nosso olhar. É a primeira coisa, gente. Porque é com ele, o olhar, a maneira de ver, a maneira de analisar as questões, de julgar as pessoas, de aceitar ou não aceitar, de falar sim ou não, depende do nosso olhar, que é o nosso filtro, não é o nosso filtro? Então é preciso que nós mudemos esse nosso filtro. E é preciso que nós mudemos também, ainda que de forma lenta, os nossos paradigmas. Porque os nossos modelos, lamento informar, depois de muito estudar a respeito, os nossos modelos estão caducos. Caducos. O que era bom para minha avó não é bom hoje. Caiu de moda, não funciona. Não é verdade? Então os modelos, não todos os modelos, mas os modelos de como as coisas funcionam, de como a sociedade funciona, não é isso? Porque nós temos muitos elementos novos que entraram aí. Então é preciso que isso seja considerado. Por isso que a tecnologia, né, avança tanto, mas o lado, digamos, espiritual fica a desejar, né? Está a desejar há muito tempo, está gritando desesperado. Falando em paradigmas, nós não podemos deixar de falar em hábitos. Porque fala paradigma, parece que é uma coisa, além da palavra ser muito chique, parece uma coisa assim, isso não é para mim, deixa para lá. Não, vamos falar em hábitos. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados. A gente vai acumulando aquilo e vai trazendo, gente, numa bolsa que nós chamamos de atavismo, de outras existências, de outras vidas. É por isso que tem pessoas que nascem lá num rincão abandonado, lá no sertão, né? Onde não tem nada, onde nem tem estrada, não tem nada. Existem ainda alguns lugares assim no mundo. E a pessoa nasce e tem uma inteligência brilhante e quer ler Platão e quer discutir Sócrates, não é?
e quer ver Kant, e quer não sei o quê, discutir os grandes filósofos, tem noção de ciência, de tecnologia, de uma forma, digamos, intuitiva, né? Intuitiva. E é interessante que o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina, ou seja, nós vamos repetindo. E se nós não pararmos e refletirmos um pouquinho, que é o que o pessoal diz por aí, parar para pensar, se nós pararmos para pensar, nós devemos prestar atenção nos nossos hábitos, que é essa esteira de reflexos mentais que vão se acumulando durante, às vezes, gente, milênios. E nós não prestamos atenção. Ah, não, deixa, não, estou acostumado, eu sou assim mesmo. Vamos parar com isso. Então, nós somos, na verdade, herdeiros de milênios gastos na recapitulação de experiências, muitas análogas entre si, ou seja, uma repetição de paradigma, uma repetição de hábitos, uma repetição de modelos, né? E nós vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza. Então, folha ao vento, embarcação sem rumo, né? E no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem a ilusão da carne. Então é engraçado porque esses hábitos, eles vêm conosco há muito tempo. Então é preciso nós prestarmos atenção nele. Não é só porque eu tenho um hábito que ele é bom. Se eu puder mudar, que eu faça o esforço de mudar. Qualquer que seja ele, desde que ele seja pernicioso, é óbvio, né? Se vocês têm o hábito de elogiar as pessoas, têm o hábito de oferecer flores, de fazer gentileza, de cuidar dos abandonados, privilegiar o bom senso, a amizade, a leveza nas relações. Vamos continuar com esses hábitos. Eles são perfeitos. São perfeitos. É isso que nós temos que fazer. Mas se eu tenho o hábito de qualquer pessoa que eu vejo diferente de mim, eu já fico arrepiada. Eu não sei o que é não, mas aquela pessoa ali, eu não sei, é diferente de mim. Não tem um lance assim? Então, gente, sejamos responsáveis. Sejamos cristãos. Deixemos que o Evangelho entre em nós. Deixemos que o Evangelho entre nós. Leiamos todo dia uma página. Eu falo uma coisa, eu até começo a rir, porque eu falo isso todo dia, que eu falo para alguém do terreno espírita, né? Não precisa mais do que meia dúzia de livros. Para nós repetirmos as leituras, eu falo sempre da série Fonte Viva, de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? Eu falo dessa série Fonte Viva por quê? Porque são livros maravilhosos, cada um deles tem 180 lições, cada lição é pequenininha, é uma página e meia, com letra grande. Então, por mais preguiçoso que nós sejamos, eu mesma sou uma pessoa preguiçosa, tenho muitos defeitos, por mais que nós tenhamos um pouquinho de preguiça, dá para ler uma mensagem dessa toda manhã e pensar naquilo, porque é uma lição de vida. É incrível, é maravilhoso. Sempre vem um versículo, né? É um modelo que ele segue, um versículo do Evangelho. Ele gosta muito, comenta muito Paulo de Tarso, mas enfim, tem todos os evangelistas ali. E ele comenta brilhantemente, porque o Emmanuel é um sábio, né? Então, gente, nós temos 1000 incentivos à mudança. 1000 incentivos para sermos melhores. Por que nós vamos deixar, nós que somos tão inteligentes, somente a vida tecnológica em nossas vidas? Por que não a vida espiritual? Por que não o amor puro, que é o reflexo do Criador em todas as criaturas? Diz Emmanuel que o amor brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. Ele diz, é fundamento da vida e justiça de toda lei. O amor é fundamento da vida e justiça de toda lei. Surge o amor sublime, no equilíbrio dos mundos, erguidos à glória da imensidade.
Continua dizendo: quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Deus está em tudo quanto é lugar, desde a imensidade do universo, a imensidão do universo, até as flores esquecidas no campo, as flores baldias. Nele, no amor, diz Emmanuel, fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações. Deus palpita através do amor, ou o amor de Deus palpita em todas as religiões que apareceram no curso das civilizações. Foi só no Espiritismo não, tá bom? Tá legal? Combinado? Por sistemas de fé. Todas as grandes religiões, gente, foram sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste. Todo esse pessoalzinho estava aí, querendo se aproximar da divindade, da bondade celeste. E nele, no amor, se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Todo impulso de solidariedade entre os homens, desde uma simples distribuição de sopa, né, Cris? Né, Sandra? Né, todo mundo? Né? Até as grandes realizações. Tudo que envolve solidariedade tem Deus. Tem Deus. Plasma divino é o amor. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, o Criador, penetrando o universo. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau de vida em que se encontra, desde o mais miserável criminoso até o santo mais iluminado. Todos somos filhos do Altíssimo e recebemos dele o mesmo amor, com o qual ele espera que nós cresçamos e voltemos à casa do Pai melhorados. Muito obrigada a todos, que Jesus esteja junto de cada um, visite os lares, os abrigos, os asilos, os lugares de periferia, os doentes. Que Nossa Mãe Santíssima nos cubra a todos com seu manto sagrado de luz, de paz, de renovação. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Eu que agradeço a todos, gente. Muito obrigada. Que Deus nos ampare.